Ótimo, boa tarde a todos. A gente faz que nem programa de TV, sabe? Para ficar registrado. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa. Não sei nem que número é essa live, né? Quem lembrar aí, eu já perdi as contas. A gente tem uma prática de fazer lives, né? E tivemos muitas lives no terceiro bimestre, né? No segundo e terceiro bimestre. Todo mundo. Hoje a nossa live é com a Natália Frisanco, ex-aluna da Escola Chiquinho, né? A gente tem bastante orgulho dos nossos alunos que se profissionalizaram e estão prestando aqui, né? Esse serviço para a gente solidário aqui, contribuindo com a formação de todos aqui, né? Muito obrigada, Natália, seja muito bem-vinda. E a professora Andréia quer fazer aí as boas-vindas. Pode fazer, Andréia. Isso, boa tarde a todos e quero agradecer a Natália, né, por ter aceitado o convite, prontamente aceitou o convite e seja muito bem-vinda e parabenizando pela excelente profissional, né, porque a gente conhece a Natália e foi uma ótima aluna e se tornou uma grande profissional. Então, uma boa live para todos nós. Então, só para completar, hoje o assunto da live com a psicóloga Natália Frisanco, ex-aluna da Escola Chiquinho, né, é dicas de como planejar e organizar a rotina neste novo normal. Eu acho que sempre é muito bem-vinda as dicas, principalmente das profissionais que têm tanta experiência, né, diante dessa grande dificuldade que todos, né, estamos passando aí. Então, a experiência que você adquiriu aí com seus estudos, né, com seus atendimentos, com experiência até de situações vivenciadas aí, né, porque tudo é muito novo para todos, né, e a gente vai vencendo os obstáculos, né, com a rotina, com a vivência mesmo do dia a dia. Tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá, e aí, diante disso, a gente vai tentando transformar aí a nossa rotina no mais próximo do normal. Mas ninguém melhor do que você, né, para dar essas dicas tão importantes para nós. Fica à vontade, Natália. Ok, obrigada. Muito obrigada pela recepção. Né? Realmente é um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho dessa tarde com vocês, os alunos, professores, coordenação, convidados. E mais do que nunca, né? É sempre bom essa troca, essa conversa, da gente se conhecer um pouquinho mais, entender o que está acontecendo, as coisas em comuns que a gente tem. Mas, como ex-aluna, eu acho que é mais especial ainda, né? Para todo mundo. É uma nostalgia que meu coração tá quentinho. Parece que eu tô retornando mesmo para um passado que é muito vivo, né? Então, acho que eu tinha que dividir isso com vocês. Como me apresentaram, né? Eu sou a Natália, eu sou psicóloga, tenho 26 anos, nascida e moro na cidade de Quatá, né? Sou quataense, acho que uma das últimas pessoas que nasceram aqui. E sou formada em psicologia, atuo como psicóloga clínica em consultório, né? Em clínica particular. E tenho pós-graduação em grupos, famílias e casais, né? Então, realmente tenho tido uma experiência aí de contato, né, com a realidade, com esse novo normal, né, que é falar um pouquinho dele. E acho que está todo mundo se ajustando. Eu gosto muito dessa palavra, ajustamento. E para quem ainda não conhece, eu gostaria que vocês levassem ela hoje, né? Ela vai fazer... Convidem essa palavra para entrar aí no vocabulário de vocês, porque ela tem nos ajudado muito, né? Eu vejo aqui na experiência clínica, ajustamento, adaptação, talvez um pouco de conformismo, de acolhimento, né? De se moldar esse novo normal. Né? Então, a gente colocou esse tema para falar um pouquinho, né? Dicas são sempre bem-vindas, mas para falar, em especial, desse ajustar-se às coisas que fogem do nosso controle, né? Então, para
todos que estão me ouvindo, eu convido vocês para pensar, né, se vocês já pararam para refletir um pouquinho, o que seria esse novo normal, o que seria isso? E eu refletindo, né, alguns minutinhos aqui antes, eu fiquei pensando que esse se ajustar, né, também implica na questão que depende do que está acontecendo em volta, né? Então, socialmente falando, nas nossas relações, a gente se ajusta o tempo todo, mesmo sem querer. Então, falou da chuvinha, né? Ela é super bem-vinda. Mas são coisas que não são controladas por nós, né? Então, começou a chover, a gente precisa se ajustar, né? Então, veio uma pandemia aí que ninguém estava esperando nos últimos 100 anos. A gente precisa se ajustar, né? Então, fui reprovado, né? Deus me livre. Preciso me ajustar, né? Tirei 2 na prova. Preciso me ajustar. Por que eu estou usando a palavra ajustamento? Porque eu gosto de falar que ela é diferente de adaptação, né? Parece que a adaptação, ela traz uma questão de conformismo. Ah, beleza, tirei 2 na prova, tudo bem, vou continuar sempre tirando baixa. É como se eu pudesse escolher. O ajustamento, ele não é uma escolha. Literalmente, eu tenho que me ajustar aquilo ali que fugiu do controle, né? Então, a chuva é um exemplo disso, né? Eu saí, estava um sol, começou a chover. Qual seria o se ajustar? Pegar um guarda-chuva seria se ajustar, né? Pegar uma capa de chuva seria se ajustar, né? Retornar para casa e sair mais tarde seria se ajustar. Então, a pandemia é adaptação ou é ajustamento? Pensando nisso, né? Com certeza é ajustamento, né? Não devemos nos conformar e nos acomodar, né, com esse tipo de situação, mas sim olhar para isso com respeito, né? Por mais difícil que seja, porque junto com ela veio muita ansiedade, medo, angústia, frustração, né? Talvez um pouco de falta de esperança, nos lembrando de quanto somos frágeis, delicados, né? Mas ao mesmo tempo muito fortes. Porque se a gente pensar nessas mudanças também, né, nesse novo normal, a gente vai se lembrar que alguns anos atrás a gente considerava, né, o que era o normal, hoje é o anormal. Então, vamos pensar aí um pouquinho. Os casamentos eram arranjados, né? Então, os pais escolhiam os pretendentes aí, né? E depois que a pessoa ia conhecer com quem ela estava se casando. Então, isso não é muito diferente, que a gente vai conhecendo as pessoas. Mas tinha os casamentos arranjados, né? Tinham aí os negros, né? Eram escravizados, né? As mulheres não votavam, né? O que mais? As mulheres eram consideradas um sexo frágil, né? Nossa, não tem coisa que ela não pode fazer. Então, isso pra gente é estranho ouvir, né? Principalmente para alguns de vocês que nem eram nascidos aí, né? Então, olhar para isso no que eu tô falando é estranho, não é normal, é anormal, né? E aí a pandemia veio também para nos ensinar isso, né? Então, o uso das máscaras. Até alguns meses atrás, né, era muito estranho, era esquisito. A gente olhava e falava, nossa, parece que a gente tá todo doente. Olha que pessoa estranha, tá usando máscara, nem precisa usar máscara ainda, né? E agora o estranho e esquisito é quem tá sem máscara. A gente vai olhar com cara de, cadê sua máscara, né? Então, olha aí o que a gente faz o tempo todo, né? A gente se ajusta às circunstâncias que fogem do nosso controle. Isso é para a vida, né? Não é só agora, né? No dia 26 de outubro de 2020, é realmente para todo momento, né? Então, se ajustar é desde cada coisa no seu lugar, né? Rotina, que a gente vai falar um pouquinho também. Ah, aqui é o lugar dessa taça. Isso é ajustamento. Mas é muito mais do que isso, né? É se ajustar a todo o redor. Que é mais ajustamento do que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu estou falando, sei lá, com mais de 20 pessoas. Eu nem sei onde vocês estão, não é mesmo? Eu nem sei como que é a carinha de vocês, mas eu sei que vocês estão me ouvindo, né? Eu sei que vocês estão em algum lugar, né? Então, isso também é ajustamento,
né? Isso também é um grande crescimento que a gente tem conseguido, e não quer dizer que é fácil, né? Então a gente já estava um pouco habituado, adaptado a mexer com a internet, né? Ninguém estranhou a internet, mas a gente estranhou o Google Meet, o Zoom, né? O estar aqui, desliga microfone, liga microfone, enfim, a gente está se ajustando, né? Então, isso também traz um incômodozinho, né? Um desespero. Será que a gente está fazendo certo? Será que até quando vai acontecer isso? Porque nos tirou, né, da nossa zona de conforto, que também entra lá na adaptação. Eu estava conformada, eu estava acostumada, e de repente me tiraram isso, né? E foi isso que a gente viveu, né? Já são 8 meses praticamente, né? Um ano diferente que ninguém esperava, né? Então sempre teve, o que eu quero dizer é que sempre teve mudança, sempre teve o novo normal, e sempre vai ter, não vai ser a primeira nem a última vez, né? Mas não podemos deixar de considerar, né, esse momento de pandemia, dessa questão do coronavírus, dessa questão de quem, né, se imaginou não estar indo fisicamente para a escola, né? Eu tenho certeza que não, né? A questão do home office, né? Os professores, nós, todos os profissionais, tendo que realmente lidar com isso também. Então, é dividir isso, né? Então, parece que a gente agora está falando a mesma língua, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Mudou-se, né, o externo, os temas, mas a verdade é que todo mundo sente a mesma coisa. Então, não tem como estar aqui e não falar de sentimentos, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não aprende na escola, mas a gente precisa lidar com isso também, dentro e fora da escola. Então, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente alegria, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente inveja, né? Todo mundo sente tantas coisas. É que tem sentimentos que não são considerados nobres, né? E é aí que a gente não fala mesmo. Mas, na verdade, é que todo mundo sente. Cada um sente numa proporção, cada um sente da maneira que aprendeu, até a não sentir, né? Que tem gente que acha que é feio, mas o que a gente tem tentado mostrar também nesse novo normal é que a gente pode falar de sentimentos, que a gente pode ter medo sim, que a gente pode sentir, né, às vezes um desânimo, medo do futuro, né? A gente pode se sentir às vezes desanimado, saudade, enfim. E faz parte, né? E aí entra uma outra palavrinha que eu gosto de trabalhar, que é o acolhimento. Que pensa numa coisa difícil, mas também necessária, né? Que é o quê? Sentir, identificar que sentiu, identificar que tá difícil, identificar que tá com medo, identificar que tá com saudade de ir pra escola, até quem não gostava de ir, e acolher tudo que vier, tudo que sentir. Não é fácil, né? Porque tem coisa que é dolorido, né? Crescer dói, né? Essa adaptação, o ajustamento às vezes incomoda. E é só a gente se lembrar do primeiro dia na escola, né? O primeiro dia aí da maioria de vocês nessa escola gigante que é a nossa, né, popular carinhosamente Chiquinho. Então, só de pensar da gente estar aí dentro dessa escolona, a gente já ficava um pouco assustado, né? A maior escola aí de Quatá. E a gente se adaptava, né? Como cada um de vocês puderam sentir isso também. De fazer amigos, né? De estar ali num ambiente diferente, se submetendo a viver uma situação diferente. E se adaptaram, se ajustaram, né? Ao mesmo tempo. E hoje não vai ser diferente, né? Então hoje, nesses últimos meses, foi nos tirados, vamos dizer assim, o direito às vezes de ir e vir que a gente estava acostumado, né? Essa questão de vamos nos arrumar para ir à escola, né? A gente tinha muito isso. Vamos sair para ir à igreja.
vamos sair para fazer o trabalho em grupo. E, de repente, a gente teve que assistir live da igreja, tá aqui, né, fazer as lições da escola, as tarefas em casa sozinho, praticamente, tendo que reduzir aí, às vezes tem gente que nem tá conseguindo ver os amigos sem ser assim, né? E mudou-se muitas coisas. Mas não quer dizer que nós não podemos estar perto, né? Não quer dizer que nós não somos capazes de estar bem, de sentir alegria, de se sentir capaz. Até porque vem um outro lado de tudo isso, que é a nossa capacidade, enquanto ser humano, de se adaptar, de se ajustar, que é o que a gente está fazendo, né? Então, foi o que eu disse das máscaras. É horrível usar, mas a gente está usando, né? A gente estava achando horrível até uns dias atrás. Ai, não consigo respirar. Nossa, meu nariz está coçando. E hoje a maioria de nós já estamos lidando muito bem com isso, né? Estamos se adaptando, estamos ajustando, né? Então, vamos usar as coisas que nós temos ao nosso favor, né? Então, aí vem algumas dicas, né? Pensando nisso. E a gente poderia dizer sobre a rotina, né? A importância dela. Então, eu vou dizer que a rotina ela é muito importante, né? Porque ela norteia algo para ter organização, para a gente não ficar perdido, para o dia passar e a gente nem ver. A gente precisa de rotina, né? O que é a rotina? É algo que a gente faz todos os dias, são os nossos compromissos, as nossas obrigações, as coisas que nos norteiam, né? Para a gente ter um dia mais saudável, um dia mais que renda. Até porque todos nós aqui temos as mesmas 24 horas. A diferença é o que eu faço com as minhas, né? Com as minhas horas, e você, o que você faz com a sua, né? Mas entra nessa questão de como a gente se sente também. Então, se eu tenho um dia bom, um dia que é produtivo, né? Que eu senti que eu fui útil, que eu fiz coisas legais, automaticamente eu irei, né? Me sentir melhor, né? Então, aí já seria uma dica, né? O que é? Ter rotina. Tem gente que não tem rotina, né? Eu acordo a hora que eu quero, porque eu não tô indo na escola mesmo, né? Eu almoço 3 horas da tarde, eu durmo 3 horas da manhã, e aí a gente diria que isso é uma rotina, que isso é uma rotina ruim, né? Então, a importância. Rotina. Eu diria que ela é importante e, ao mesmo tempo, que ela é necessária, também é importante, às vezes, a gente sair dela. Olha aí, contraditório. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa ter rotina de horário. Então, vocês escutaram isso muito. Se não é da mãe, se não é do pai, se não é da avó, é na escola. Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para comer, tem que ter horário para dormir. Não quer dizer que é gostoso e que a gente acha isso o máximo, mas é necessário, né? Então, ter rotina, né? O tema da nossa live. Rotina, dicas, eu preciso ter organização e a partir disso eu conseguir dominar, ser mais produtivo em organizar quantas horas eu durmo, que horas eu estudo, né? Que horas eu vou fazer uma coisa que eu acho muito legal. Rotina, né? E ao mesmo tempo, o que eu diria sobre sair da rotina? Que a gente pode sair da rotina no sábado e no domingo, a gente pode sair da rotina no feriado, né? Mas ter organização, né? Para que a gente se sinta produtivo, para que a gente se sinta útil, né? Então a gente pode dizer que ter rotina é uma dica, né? E não ter rotina é ruim, mas eu posso sair da rotina quando me convém, certo? Vocês estão começando a mandar algumas coisinhas aí no chat? Pode mandar que depois eu vejo. Você quer que eu faça já a pergunta? Você quer que eu já faça a pergunta, ou Natália? Pode fazer. Acho que é legal, conforme eles vão colocando, porque de repente você toca no assunto, eles já perguntam. Então, a Raika, ela fez 2 perguntas. A primeira é assim: Natália, você é uma ex-aluna da Escola Chiquinho e se formou, fez faculdade e se tornou uma ótima profissional. O que você diria para aqueles que julgam a escola pela sua fala? E sobre aquela famosa frase, quem faz a escola é o aluno.
Eu acho que ela quis dizer aqui o que a gente sofre de 10 anos para cá na Escola Chiquinho, né? Como criou-se uma falsa impressão de que o pior lugar para estudar no planeta é na Escola Chiquinho. E a gente que faz parte, né, dessa única escola e que a gente ama tanto, a gente tenta resgatar o tempo todo essa falsa impressão, né? Então, considerando a sua experiência, considerando a sua vivência de Escola Chiquinho e hoje, enquanto moradora da cidade também, né? O que você diria para aqueles que julgam a escola pela sua fala e quem faz a escola é o aluno? Pode Cortou. responder, Natália. Ah, cortou? Acho que foi o final, mas eu compreendi. Vamos lá, vamos tentar responder isso aí. Então, essa questão, né, de um pré-conceito, de um julgamento, realmente eu acho que não é de 10 anos atrás, né? Acho que é desde sempre, porque existe uma comparação entre as escolas mesmo. Né? Então, acabou que potencializando que, de fato, é a Escola Chiquinho, né? Vamos pegar a Escola Chiquinho para falar. Mas essa questão de comparação, de que a sua é boa, a minha é ruim, que aqui é o lugar para estudar, sempre existiu e eu acredito que sempre vai existir. Né? Então, acho que o que vai contribuir para essa resposta é a minha própria experiência. Né? Então, já havia há 15 anos atrás, eu estou falando de 15 anos atrás, de quando eu fui aluna, já tinha essa questão, né? De que realmente, vai para o Chiquinho, aquela escola grande, aquela escola, né? Que tem tudo quanto é tipo de gente. E eu parecia um cisco, né? Então, se eu já sou pequena, se eu tinha 10, 11 anos, parecia que eu tinha 5. Né? Então, realmente era muito assustador. Mas eu acredito que as pessoas, os responsáveis, as pessoas que nos amam, não iam nos submeter, né, a uma situação que realmente nos colocasse em risco. Então, o que a gente tem que entender? Que às vezes é a escolha que nós temos, mas que sim, quem faz a escola é o aluno, né? Assim, quem faz a escola é o professor, assim, com quem faz a escola são os funcionários, né? Então, tem um sistema por trás, tem uma estrutura ali de tijolinho, mas o que importa é que o que está dentro, né? É o que a gente vai fazer ali dentro, né? Então, a gente vai... Não, tem coisas que vão fugir do controle, né? Então, mesmo eu tendo vários momentos especiais e felizes ali dentro daquela escola, como vocês, também teve momentos muito difíceis, né? Então, bullying já existia 15 anos atrás. Sempre existiu e sempre vai existir, né? A questão de que você estuda nessa escola e eu estudo em outra, né? Que você não vai conseguir, sei lá, entrar numa graduação, ser uma boa profissional. Assim como existe, né? Você mora em Quatá, você não vai ser bem-sucedida. Como que você consegue ter uma clínica em Quatá? Então, assim, só vai mudando o enfoque, né? Mas, na verdade, isso sempre vai existir, felizmente ou infelizmente. E a gente tem que, o quê com isso? Se ajustar. Né? Então, eu pego essa questão do preconceito, do julgamento, né, da comparação, e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí eu escolho se eu vou me conformar e me adaptar realmente, Chiquinho, a pior escola de Quatá. Ou se eu vou me ajustar naquilo que ela falha, né? Ou naquilo que realmente foge do nosso controle, porque não vai depender do professor, não vai depender do aluno, mas talvez dependa do sistema, talvez nem dependa do sistema, talvez, enfim, né? É aquilo que foge do controle e eu vou me ajustar àquilo, né? Então, eu acredito que eu fiz isso, eu me adaptei, né? Mas eu me ajustei às coisas que sim eram difíceis, né? Então, encarar os alunos maiores, os alunos que desrespeitavam, né? Ou até a falta de oportunidade para alguma coisa que às vezes outra escola tinha. Mas o que a gente fez? A gente se ajustou. Então, a professora Cristiane citou a Virage do Terra Park. Se a gente pensar, acho que agora todo mundo sabe que é Terra Park, né, gente? É um hotel fazenda, é muito, muito top. Há 15 anos atrás, né? A gente conseguiu ir, né? Por quê? Não foi a escola que disse que a gente não poderia, né? Não foi porque a escola, né, o Alfa, sei lá qual outra escola queria que a gente não vai. A gente se ajustou, mas a gente poderia ter se adaptado,
a gente nunca vai poder ir no Terra Park, né? Então, é muito realmente de quem faz, de quem decide, né? Das circunstâncias. Claro que as coisas ao redor nos impulsiona ou nos atinge, seja de uma maneira positiva ou negativa. Mas é a gente que escolhe algumas coisas, é a gente que permite, né? Até que ponto isso vai nos prejudicar e até que ponto, prejudicando ou não, isso vai fazer com que a gente cresça e a gente se torne o que a gente quiser. Né? Então, também preciso compartilhar com vocês, já que é uma conversa, né? Que o meu pai, ele dormiu na fila para que eu conseguisse uma vaga, né? No ano de 2005, na escola Chiquinho. Então, acho que não era tão ruim assim, né? Então, era uma questão também de ajustamento, né? Então, as pessoas tinham que se dar um jeito. Você quer que seu filho estuda, né? Então, ele vai estudar, ele vai ter esse melhor ensino possível, vai pegar a vaga da manhã. Foi um ajustamento, né? Talvez seria uma adaptação se ninguém tivesse dormido na fila para pegar essa vaga para mim, e aí ela vai para onde sobrar, que é a parte da tarde, né? Há 15 anos atrás. Então, gente, são escolhas, né? Isso que eu posso dizer para vocês, são escolhas. Nem sempre as coisas são fáceis, dá a impressão que o outro é mais fácil, né? A vida do outro é mais fácil que a minha, né? Que a escola do vizinho é mais legal, né? Que a mãe dele é melhor que a minha, mas isso sempre vai existir. A mudança, ela tá aqui, né? Na maneira que eu penso e a maneira que eu enxergo as coisas, né? Então, Legal, Natália. Não permita, né? Não se adapte. Isso é natural do ser humano, né, Natália? A esse tipo de situação, né? Se eu estou nessa escola, eu preciso me defender, né? E a esse ponto. Natália, tem outra pergunta da Raika também, tá? Sobre a... Você está me ouvindo? Espero. Acho que está cortando o seu som. Sim. Bom, sobre a pandemia, muitas pessoas não lidam muito bem com essa nova realidade e sofrem muito com isso. Não sei se você ainda atende seus pacientes mais, né? O que você faria e diria a uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão e frustrada com medo e riscos do que pode acontecer, do que pode ocorrer? Eu acho que aí entra as suas dicas, né? Eu acho que a Natália está tá falhando, desculpa. Está falhando o seu som ou será que sou eu aqui? Vamos perguntar para outra pessoa. Professora Andréia, estão me ouvindo? Porque para mim tá normal, eu estou te ouvindo normal. Pode falar. Márcia, estou te ouvindo normal. Estou ouvindo normal também. Ah, então sou eu aqui. Desculpa. Mas você entendeu a pergunta? Tá, eu acho que tá cortando um pouquinho da Márcia. Ouvi sim. Eu acho que essa pergunta entra muito, né? Parece que esse assunto a gente fica muito repetitivo, né? Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas é exatamente o que eu tenho respondido aqui na clínica para os pacientes, né? Eles têm ouvido sempre as mesmas coisas, porque é o que eu estou vendo que está funcionando, né? Que é o quê? Acolher tudo que está acontecendo. Não significa que nós vamos deixar de sentir, mas nós vamos tentar entender, né, por que eu estou sentindo isso, se ajustar o tempo todo, né, não tem outra dica, e simplesmente buscar ter essa rotina. Então tá acontecendo a pandemia, nós estamos em isolamento dentro do que é possível, mas a vida não parou, né, a vida precisa continuar, seja de uma forma ou seja de outra. Então, assim, é através até de uma fala um pouco firme, mas afetiva. É assim que eu tenho feito com os pacientes e é uma dica para que a gente faça com os nossos amigos, com os nossos familiares. Quer dizer, não vamos fingir que não está acontecendo. Hoje a gente está, né, com ansiedade, hoje a gente está depressivo, hoje a gente está frustrado. Meu Deus, será que eu vou fazer faculdade? Será que eu vou voltar para a escola? Quando que isso vai acabar? Mas eu acolho tudo isso, né? Identificando o que eu estou sentindo e que é natural sentir enquanto ser humano, mas eu decido também o que eu vou fazer com isso, né? Que é onde entram as dicas,
né? Que é essa questão de organização, né? De não sair de uma rotina e virar uma bagunça, mas eu simplesmente fazer com que meu dia seja produtivo. Então, é óbvio e parece clichê as coisas que eu tenho dito, né? Mas eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, né? Eu preciso desenvolver as minhas tarefas, as minhas funções. Então, se eu tenho a função, né? Se eu tenho o dever de ajudar a minha mãe em casa, eu preciso cumprir isso. Se eu tenho tarefas a fazer, né? Proposta aí pela minha escola, eu preciso ter um horário para isso, né? Então, se antes eu fazia, por que eu vou deixar de fazer? Né? Então, isso também contribui para aliviar muito a nossa ansiedade, porque se eu fico com o tempo ocioso, sem ter o que fazer, eu vou pensar coisas que eu não deveria. E, por outro lado, eu também preciso... Tá falhando um pouquinho? Por outro lado, eu também preciso, né, acolher que às vezes eu não vou dar conta, que às vezes eu não vou estar num dia bom, que às vezes eu vou, sim, né, sentir uma fadiga, ansiedade, vontade de sair correndo, mas que tá tudo certo, né? É assim que a gente tem feito aqui. Então, eu trabalho bastante com técnicas de respiração, de relaxamento, né, de propor que o paciente faça coisas legais que dão prazer, ou seja, escutar uma música que você gosta, né? Parece uma bobeira falar isso, mas isso muda o dia de uma pessoa, né? Estar em contato com pessoas que nos agrega, seja pelo WhatsApp, né? Vamos usar o WhatsApp para o bem, para o nosso favor, a tecnologia para o nosso favor, né? Seja pessoalmente com quem a gente está conseguindo conviver e sempre procurar excluir, né? As coisas que não nos acrescentam em nada. Então, eu numerei aqui, basicamente, algumas coisas que eu tenho falado, que entra aí nessa rotina, que eu vou pegar aqui para vocês, para mim não me estender. Peraí. Então, a gente falou de rotina, né? De ter rotina, de sair dela de vez em quando, que é saudável, né? Mas não é deixar de ter, mas se ajustar. Entra nessa questão de dormir bem, de se alimentar bem, envolve o horário, né? Então, eu tenho que ter horário para dormir, eu tenho que ter horário para acordar, eu tenho que ter horário para fazer as minhas obrigações em casa, as minhas tarefas da escola. Eu tenho que ter um horário, né, para que eu escolha algo que me dá prazer, que a gente entra aí na parte de lazer. Então, pode ser ouvir uma música, pode ser ler um livro, né? Pode ser jogar um joguinho. A gente é normal, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente pode sim ter esse tipo de comportamento. O que não pode, né? Abre aspas aí, é se exceder, né? Então, tudo que é demais, nossa, a pessoa tá dormindo 3 horas da manhã. Isso é um excesso, né? Tô comendo o dia inteiro. Eu tô comendo as paredes aqui em casa. Isso também é um excesso, né? Tô estudando de menos. Faz 8 meses que eu não relo no meu caderno. Isso é de menos, né? Então, tudo que é demais e tudo que é de menos, lembre-se que não é legal, né? Os excessos e essa redução, né, de algumas coisas que são essenciais não é saudável, né? Então, rotina saudável, ter horário, automaticamente a gente se sente produtivo, a gente se sente útil diante daquilo que a gente faz e fazer bem, fazer direitinho, fazer com amor, né? Para que a gente tenha um equilíbrio aí entre essas coisas. A gente vai morrer tentando ter um equilíbrio, mas esse é o nosso objetivo, é que no meio desse caminho a gente sinta isso. E isso, evitar excessos. Muito bem, me ajudem aí. Outra coisa que eu coloquei aqui também, a questão de ajudar alguém, né? Esse ajudar alguém envolve desde ajudar minha mãe a lavar a louça, né? Ou ajudar alguém na rua, gente. A gente vai lá no mercado para vizinha. Então, a gente ouviu falando isso lá no comecinho da pandemia. Com a minha experiência clínica, eu vi que isso foi essencial. A gente precisa ajudar as pessoas, né? São coisas que a gente consegue fazer. E também ser ajudado. Então, isso traz, assim, um sentimento muito bom de ser útil, de dever cumprido. O meu dia não fica um porre, né? Não fica no tédio quando eu consigo fazer isso. Então, procure ajudar as pessoas,
ou dar a oportunidade para que as pessoas sejam ajudadas, né? Então, eu tenho tido também percebido que as pessoas que têm conseguido uma atividade no meio dessa pandemia têm se sentido muito mais saudáveis do que quem não está ajudando ninguém, não está fazendo nada, né? Então, ajudar alguém também é uma dica. Eu falei de ouvir uma música, ler um livro, pode ser jogar um jogo, desde que tenha um horário para fazer isso, né? Pode entrar na questão de combinar com as amigas, de entrar, né, na rede social ao mesmo tempo. Também é uma dica que alivia a nossa ansiedade, a gente sente que a gente está num novo normal saudável, porque a gente está se relacionando, desde que seja um assunto legal, desde que seja uma relação saudável. Então, aí entra no outro excesso. Se for para mim ter esse contato, né, com excessos de redes sociais que não me acrescentem nada, não é uma dica saudável, né? A dica seria: exclua aplicativos que não te acrescentem em nada, né? Também costumo dizer para os pacientes que ao acordar, eu sei que é difícil, mas ao acordar, resista a não pegar no celular de cara, né? Ao invés de você olhar que horas são no celular, já ver quem te mandou mensagem, não faça isso, né? Simplesmente respire antes de acordar, ao acordar, né? Faça uma respiração, puxando o ar pelo nariz mesmo, inspira, expira, soltando devagar pela boca, ao invés de pegar um celular. É um exercício, né? Que parece tão simples, mas tem funcionado aqui pra gente também. E aí depois você vai ver suas mensagens, depois você vai ver seus grupos, depois você vê como que você vai fazer diante da sua rotina, né? E antes de dormir, mesma coisa, gente. Tem que ter um preparo para esse sono, né? Precisa ter um preparo para esse sono. Então, como que eu quero ter uma boa noite de sono se eu durmo com a TV ligada, se eu fico mexendo no celular, né? Se tem 200 luzes acesas na casa, se as pessoas estão conversando, gritando, se é hora de dormir, né? Tudo isso é dicas também para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, tá? Então, dicas aí para quem sofre de ansiedade nesse momento. Reduzir e ter um preparo para o sono é essencial, né? Então, tudo vai ficando quietinho, as luzes vão sendo reduzidas, eu não fico no celular, eu não fico na TV, porque é hora de dormir. E aí meu cérebro entende que é hora de dormir, e aí eu vou descansar. E aí, graças a isso, também não tenho excessos, né? Nas redes sociais, isso mesmo, e não tenho como consequência nessa questão do sono, da ausência deles, de acordar irritado, de acordar ansioso. Também é uma dica. Antes de dormir, após acordar, e antes de dormir, ao invés de ficar lá mexendo no celular e nas outras tecnologias, a gente se prepara para acordar como a gente se prepara para dormir. Tem sido essencial aqui também, e eu tenho visto resultados. Outra dica que eu coloquei aqui, que eu trabalho bastante aqui na clínica, a gente está acabando, é desenhar, né? Desenhar, rabiscar, se permita desenhar alguma coisa, rabiscar, né? Professores de artes, incentivem isso, além das tarefas, né? Comprar um caderninho de desenho, ou a pessoa que gosta de fazer um desenho mesmo, a questão de pintar com tinta guache, a gente tem feito muito isso na clínica, e eu não estou falando só de criança, tenho trabalhado isso com adulto também. Por quê? Porque isso libera a nossa ansiedade, né? Então, isso tem contribuído também. Desenhe, rabisque, pinte, essencial. No meio da rotina, tá, gente? Não vai fazer isso todos os dias, mas de vez em quando a gente sente vontade e tem funcionado também. Exclua aplicativos, né, que nos estressam, que não nos acrescentam em nada. Isso também é uma dica que eu falei. E acho que para finalizar, pensando em rotina, é importante que ao terminar o dia, a gente faça uma reflexão, uma autorreflexão. Como foi meu dia? Né? O que eu fiz hoje? O que eu não fiz? Eu consegui cumprir, né, o que eu precisava enquanto necessidade básicas,
né? Eu me alimentei bem, eu acordei bem, eu dormi bem, eu ajudei alguém, eu me senti útil, né? Eu consegui fazer as tarefas que eram minhas obrigações, eu fiz alguma coisa de prazer, eu escutei a minha música favorita, enfim, eu tive um relacionamento, né? Uma troca com os meus amigos, com os meus familiares. Isso também é importante, porque através dessa autorreflexão, eu vou querer melhorar no outro dia, né? E não desistir dele, mas ser uma pessoa melhor, né? Então, diante de tudo isso que a gente também está dizendo, às vezes a gente se pega muito assustado, né? Desesperançoso, frustrado, né? Ai, que dia chato, ai, que, ó, quando que vai acabar isso? Mas não espere as coisas acabarem, né? Vamos acolher esse novo normal e tentar sempre, né, repetidamente, nos ajustar às situações. E através da reflexão do dia a gente consegue fazer isso, tá? Alguma dúvida das dicas? Deu para anotar aí? Natália, Solto. Natália, eu fui colocando aqui a dica da 1 a 10. Não sei se eu consegui representar o que você quis dizer, mas só vou retomar aqui, de repente eu esqueci de alguma, tá bom? Então, a 1, criar e manter uma rotina. A 2, manter uma organização. Aí a 3, evitar os excessos. 4, ajudar alguém. 5, ter horário para ler, escutar uma música, assistir filmes, ficar na internet. Então, ter um horário, né? 6, faça exercícios de respiração. 7, criem um ritual para a hora de dormir. 8, desenhe, rabisque, pinte. 9, exclua aplicativos que não te ajudam em nada, né? E o 10º, reflita sobre o seu dia. Avalie o seu dia, se foi produtivo, o que poderá melhorar no outro dia. Isso aí foi por minha conta, esse daqui. Aproveitando a sua deixa, é porque esse é um exercício que eu aprendi a fazer. Né? Acho que o mais legal de Pode, aí eu concluí aqui. Eu acho que não tem nenhuma pergunta que foi deixada para trás. Eu acho que tem. Você deu uma olhada aí? Acho que a professora Cristiane colocou aqui. Eu não lembro se você respondeu, desculpa. É que está cortando a minha internet aqui. Como a. Sim, nessa isso. Tá cortando. Tá, peraí. Nessa questão dos excessos, também falar das. Estão me ouvindo? Pode falar. Acho que agora travou. Aí. Essa questão dos excessos, a gente também pode falar, né? Tudo que é excesso e tudo que é falta, né? Então, ao mesmo tempo que a gente entra nesses excessos, a gente também, né, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está deixando de fazer, né? Então, também pode colocar nesse mesmo tópico, né? A questão também do desenho, da música, da leitura, também a gente coloca nesse combo todo, de jogar, né? De ter uma troca aí com coisas prazerosas, né? Então, o mais legal de tudo isso é exatamente o que a Márcia propôs, né? Que é cada um criar a sua lista. Você não tem que ter um modelo. Sim, não tem que ter um modelo pronto para a gente seguir, né? Igual uns robozinhos, até porque ninguém aqui não tem mais criancinhas, né? A gente está falando aí dessas adolescentes, né? Dos adolescentes, do pessoal que está com um pezinho na vida adulta, né? Com nós, profissionais. Então, é muito importante que a gente crie a nossa própria rotina, pensando que o ser saudável é ter ela, né? Mas sem ficar escravo dela também, que é onde a gente pode sempre ficar modulando, né? Então, o exemplo do que a Márcia conseguiu fazer é exatamente o que eu proponho, que é você criar a sua própria lista, a sua própria rotina, seu próprio dia a dia, sempre, né, se baseando no que é saudável. Então, é onde parece muito clichê, muito repetitivo, mas eu acho que se tá dando certo, a gente tem que continuar, né? Uma receita pronta de dorme bem, come bem, né?
tenha bons relacionamentos, tenha bons amigos, façam coisas prazerosas, né? Fale dos seus sentimentos, né? Não guarde as coisas para você, divida, né? São coisas que a gente às vezes escuta e não leva tão a sério, mas são coisas que têm dado certo, né? Então a gente tem que colocar isso em prática mais do que nunca. Alguma dúvida nas dicas? Não, É que meu microfone está cortando, aí eu estou colocando aqui que eu acrescentei nas minhas rotinas aqui a prática de atividade física, né? Que é uma coisa que eu não fazia, eu só comia, né? Então, assim, eu estou tentando policiar isso. É que é legal que essas suas dicas, né? Cada um vai fazer as suas, né? Então, assim, eu tiraria algumas coisas dessas e colocaria outras de acordo com a minha necessidade, né? Isso é legal. Exato. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Foi muito legal, muito produtivo, eu adorei. Possível para você, né? Então, dentro do que é Pode falar, Natália, essa desculpa. troca, né? Essa troca do, por exemplo, né, do que é prazeroso entra na eu vou colocar a minha atividade física, né? Foi o que você exatamente fez. Então, outra pessoa poderia colocar a leitura, né? Outra pessoa poderia colocar o escutar música. Não quer dizer que a gente vai substituir uma coisa pela outra, mas também para entender que a gente não vai fazer tudo, né? Para não ter um modelo, olha, viva assim, que é assim que você vai ser feliz. Não, a gente está se ajustando, né? Então, tem que ser muito natural, com muita leveza, dentro do que é possível. Então, eu não posso fazer uma academia, mas eu posso escutar uma música e dançar em casa, né? Então, é se ajustar, né? É uma sequência aí de coisas saudáveis, de coisas que movem a nossa rotina de uma forma boa, mas pensando na realidade de cada um, né? Então, a gente usei o seu exemplo, Márcia, para ver que dá certo, né? A importância de ter rotina, de ter bons hábitos, mas diante da necessidade e do que é possível, né? Diante desse novo normal. Isso é importante também. Veja se tem mais alguma pergunta para a gente terminar. Fechar aqui com vocês. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa no chat? Não estou conseguindo ver. De novo eu, né, Natália? Coloquei que eu aprendi muito hoje, eu não tinha noção dessa diferença que você colocou aí entre ajustamento, resiliência e adaptação. Para mim era uma coisa só, né? Eu sempre usei a palavra resiliência e adaptação e nem me fazia conta da palavra ajustamento que você veio trazendo, né, ampliou nosso repertório, e ela é bem distinta mesmo, é legal isso que você colocou, né, que a ideia de resiliência e adaptação é de aceitação, né, vou fazer o quê, né, e não é isso, né, a palavra que a gente está usando mesmo é de ajustamento, porque a gente tem que se ajustar mesmo aquilo que a gente não concorda, né, porque não depende de nós, né, essas situações. Então, assim, é perfeito. Eu ganhei o dia hoje com a sua live, com essa diferença, né? Para mim é muito importante aprender palavras novas. A minha especialidade é a língua portuguesa, e eu nunca tinha ouvido a palavra ajustamento para a situação de pandemia. Muito legal, gostei mesmo. Parabéns. E aí, Natália, você pode fazer Eu as particularmente considerações. gosto muito. Tem algumas perguntinhas aí no chat da Giovana, da aluna Giovana, que ela colocou se a Natália, logo que saiu da escola, já fez a faculdade e virou psicóloga, porque ela tem o sonho também de se tornar psicóloga. Então tá, vamos responder ela antes de terminar aqui.
É Giovana, né? Isso, Giovana. Respondendo você, então, não saí do ensino médio e fui fazer faculdade. Eu já sabia que eu gostaria, né, de ser psicóloga, porém eu optei em ficar um ano sem estudar. Eu fui ter uma experiência, porque eu já tinha 17 anos quando eu concluí o ensino médio, e eu optei em trabalhar numa escola de computação como secretária. E aí, nesse um ano, eu estudei, né, e tive a experiência de trabalho. E eu não me arrependo de ter esperado esse um ano, né? E no ano seguinte eu fui fazer psicologia. Foi assim, né? Então, independente do tempo, né? Acho que é isso que você quer dizer um pouquinho, né? Essa ansiedade, insegurança que a gente tem, que parece que se a gente não entrar na faculdade o ano que vem, não vai ter mais, né? Não pense assim, né? A gente pode se preparar e programar que cada um tem seu tempo. Não precisa se comparar com ninguém, Giovana. Né? Se organize dentro do que é possível para você. E se você quer ser psicóloga, você será. É isso Muito aí. bem colocado, Natália. Até porque os nossos alunos do terceiro ano estão muito preocupados, né? Eles não estão acreditando no potencial deles e nesse novo ajustamento. Eu acho que para eles seria tão importante a sua fala, Sim. mas infelizmente a gente não tem, a gente tem um ou dois alunos aqui, né, do terceiro. Mas assim, eu acho que é uma fala que nós, professores, vamos reproduzir isso para eles, dizendo que esse ajustamento ele é possível, né, que eles não podem desistir porque eles não estão acreditando, né, eles acham que foi um ano completamente perdido, né, e desconsidera todo outro novo aprendizado que a gente aprendeu tanto com essa pandemia, né? Então, assim, é muito legal a sua fala. Não. O pessoal está cortando muito o meu som. Andréia, você podia direcionar quando eu não conseguir aqui, tá? Mas, Natália, você pode fazer as considerações finais. Eu deixei uma pergunta aí, então já vou fazer. Natália, o que te levou a escolher a psicologia? Você conseguiu ouvir? Ai, meu Deus. Então, essa questão de dúvidas, né, de o que eu quero como crescer, eu nunca consegui. Eu nunca tive, né? Eu sempre quis mesmo, quando eu olhava aquele leque de profissões, né, de possíveis cursos, eu sempre pensei em fazer psicologia. E o motivo, eu acredito que eu descobri que eu gosto de ajudar as pessoas, né? Então, de uma forma que me satisfaz, né, que me dá realmente sentido de vida, é pensar que eu posso contribuir, né? E dentro da psicologia é possível você contribuir através do seu trabalho, né? De estar a serviço. E eu me sinto assim, a serviço da vida, né? De orientar, de ajudar e ao mesmo tempo aprender muito, né? Então o que a gente está tendo aqui é isso, é uma troca do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu tenho aprendido, com aquilo que o outro me traz, né? Então a gente consegue isso no dia a dia como psicóloga. E aí, essa foi o motivo da escolha e me sinto muito realizada. Perfeito. E você é uma excelente profissional. Muito obrigada. E acho que para concluir tudo isso, né, até as perguntas, eu gosto de falar, temos 5 minutinhos aqui, gosto muito de falar da palavra ideal também, né, que seria um sentido de vida, uma meta, um objetivo, um porquê, né? Então eu convido para fechar que diante de tudo que é possível, diante do que é possível para a gente hoje, desse ajustamento, de vou fazer faculdade, não vou trabalhar, não vou para a escola presencial, vou continuar aqui, dentro do que realmente é possível. A gente buscar um ideal, uma meta, um sentido. Por que eu existo? Por que eu acordo todos os dias? Por que a gente está aqui nessa live? Fazer esse processo de reflexão, né?
E pensar que o mais importante não é a chegada. Ah, eu vou conseguir ser psicóloga, né? Ah, eu vou conseguir, né, me tornar um bom profissional. Ah, eu vou conseguir fazer faculdade o ano que vem presencial. Isso não é importante hoje, eu diria. O importante é eu ter uma meta, eu ter um ideal e eu querer alcançá-lo. O caminho, né? O caminho é uma consequência. Então, eu diria que a gente tem que focar. Qual é a minha meta? Qual é o meu motivo? O que eu quero? Ah, eu quero comprar um fogão, né? Não importa qual é esse ideal, não importa qual é esse objetivo. Eu preciso ter um, né? O mais importante é o processo, é o meio do caminho. Então, pode ser que eu nunca alcance esse ideal, pode ser que eu nunca, né, eu não, nem queira mais ele, porque amanhã eu quero outra coisa. Mas não deixar de tê-lo, né? Então, acho que é super saudável até ele ser trocado, ó. Hoje eu quero fogão, mas amanhã eu quero a geladeira, né? Ó, hoje eu quero ser psicóloga, mas amanhã eu decidi que eu vou trabalhar um ano para depois estudar, né? Então, não é o que você vai fazer, né? Exatamente. Mas é no meio do caminho, é esse processo. Mais importante do que a chegada é o meio do caminho, né? Então, acho que para ficar esse otimismo, essa esperança para todos nós, de que a gente não precisa ter prazos, mas a gente tem que ter projeto de vida, ideal, meta, objetivo, né? Todos esses conceitos, né, novos aí para a gente pensar, né? Por que eu acordei hoje? Por que eu existo? Né? São coisas que trazem um pouco, às vezes, até de angústia, mas é importante questionar. Vou desligar o microfone. Qual é o meu ideal, né? E sempre pensar, focar lá no ideal, mas não se importar com o que vai acontecer para chegar. Mas aproveitar esse caminho, né? Aproveitar essa pausa, aproveite que a gente está em casa, aproveite a forma que a gente tem vivido, aproveite as coisas que a gente está aprendendo, porque a gente está aprendendo muito com tudo isso, né? Então, é realmente ser otimista dentro do que é possível, ter ideal dentro do que é possível, né? Sermos pessoas melhores, estarmos a serviço, né? E com isso a gente vai manter a saúde do corpo e da mente. E cuide-se, né? Cuide-se, literalmente cuidem-se. Acho que é isso para a gente fechar. Parabéns, Natália, foi excelente. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui, muito orgulhosa, hein? Você não foi minha aluna, mas eu estou representando aqui meu grupo de colegas, de professores que com certeza alguns deram aula para você e que também alguns que não puderam participar e que estão muito orgulhosos da profissional que você se tornou. É isso que nos motiva também, viu, Natália? A gente trabalha para um Chiquinho, melhor, a gente acredita na educação, a gente tem muito orgulho da nossa escola e dos profissionais que lá estão e dos nossos alunos também. Né? É um trabalho coletivo, a gente sempre está propondo essas reflexões para os nossos alunos. Tem agora uma matéria que se chama Projeto de Vida, os nossos professores têm se empenhado bastante na construção desse sonho, que eu acho que a palavra fundamental aí dessa sua dica final é sonhar, né? Coisa que está um pouco distante, né? Os nossos alunos, diante de tanta dificuldade, eles não acreditam que eles possam sonhar, mas pode. Eu acho que qualquer um de nós aqui, eu estou cheia de planos e sonhos, assim que acabar e a vacina, eu tomei a vacina, no outro dia partiu, né? Então, assim, eu acho que o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos sonhos, né? Não teria sentido, né? Eu tô muito feliz com a sua participação aqui, muitíssimo obrigada, tá? E agregou muito ao conhecimento, ampliou muito o repertório e promoveu bastante reflexão aqui para os nossos convidados que estão aqui. E assim que tudo isso passar, eu quero contar com a sua parceria, com a Taense, né, filha do Chiquinho, que numa primeira oportunidade que tivermos no próximo ano letivo presencial, que você
né, nos presenteie com a sua presença lá na nossa escola, para você ver as mudanças e modificações. A nossa escola está linda, está ficando linda, e aí você é nossa convidada a tomar um café conosco lá e até conversar com os nossos alunos, tá bom? Muitíssimo obrigada. Andréia, quer falar alguma coisa? Algum professor? Obrigada, foi um prazer. Eu quero mais uma vez agradecer a Gratidão. Natália, né? E estender novamente, né, o convite que a Márcia fez, faço das palavras da Márcia, minha também, para que a gente possa, né, recebê-la na escola. Como eu também sou pataense, eu a vejo, né? Mas será um prazer receber na escola também, Natália. Fico muito feliz que você tenha aceito esse convite, tá? Agradeço mesmo. A palavra, né, gratidão mesmo. Natália, a gente vai... Eu vou parar a gravação agora, tá? Porque a gente, como eu falei para você, a gente promove aqui um sorteio de alguns brindes, que nós temos alguns parceiros, né? Que muito nos ajuda nessas lives, né? Então, a gente tem alguns brindes aqui para a gente fazer o sorteio, aí eu vou parar a gravação para isso, tá? E se você quiser participar conosco do sorteio, está convidada, é lógico, né?